Fala aí galera, esse é o Psicologia Interativa e hoje nós vamos falar sobre como fazer o teste em BTI. Muitas pessoas ainda não conhecem teste em BTI. Algumas procuram teste com uma alternativa à astrologia, ao eneagrama, ou buscam simplesmente porque gostam de teste psicológico, testes de QI, ou mesmo buscam teste com forma de somar a qualquer outra coisa, como autoconhecimento por pura diversão. Mas na realidade o teste MBTI ainda não é tão popular assim no Brasil. Ele é muito popular nos Estados Unidos, onde costuma ser muito utilizado como forma de entretenimento e tão popular lá como é a astrologia por aqui. Mas eu acredito ainda que o teste MBTI vai se popularizar muito. Eu conheço ele há cerca de 10 anos e tenho visto que a popularidade dele tem aumentado consistentemente. Então eu separei aqui algumas dicas para você que ainda não conhece o teste, ainda não tem intimidade com o teste, saiba como fazê-lo e por que fazê-lo. E a dica número 1 é: procure um teste simples. Muitas pessoas acham que um teste simples geralmente não traz as respostas que elas queriam. E é verdade, geralmente o teste simples ali ele não vai te dar uma resolução, um ponto final total de autoconhecimento, a não ser que você já se conheça bem, né? Se você já se conhece bem, você acaba se definindo bem. Um teste curto e simples pode ser o que você precisa para chegar no ponto de ter o seu resultado e assim ter aquele feedback que o teste dá, que é o resultado do tipo que você é e aquilo ali servir o suficiente para você. Mas no geral o teste em BT ele costuma ser complexo e as pessoas, nem todo mundo se conhece tão bem. Então um teste simples não vai te dar profundidade, mas vai te dar noção de onde você está trabalhando para você começar a entender como que funciona o teste. Então ele pode ser um ponto de partida. Para quem conhece, não, mas para quem está começando, pode ser uma boa ideia começar por um teste mais simples. Aliás, uma questão interessante é que não é tão difícil assim achar um teste em BTI hoje em dia. Eles não são nem sempre gratuitos, nem sempre os mais complexos, nem sempre perfeitos ainda, já que o tema não se popularizou tanto, mas é fácil você achar um teste. Principalmente se você souber inglês, alguma coisa assim, é fácil você entrar no site americano, por exemplo, e responder um teste, por exemplo, traduzir na página, mesmo que não fique perfeito, você vai conseguir fazer um teste. Mas encontrar um teste simples realmente não é difícil. Dica número 2. Não se identificou? Procure um teste com mais de 40 ou 50 questões. Alguns testes curtos, com questões muito pequenas, podem dar aí por volta de 20 questões, por exemplo, e questões muito pequenas não vão fazer você chegar no detalhe da sua personalidade. Pode ser uma questão curta, uma resposta curta e 5 questõezinhas para cada dicotomia, por exemplo. Sendo 4 dicotomias, você vai ter aí por volta de 20 questões. Então pode ser muito insuficiente, ainda mais se você já fez outros testes, gosta muito, se você já se conhece e quer saber detalhes, quer perguntas mais detalhadas, ou se você não tem um autoconhecimento e precisa que as perguntas sejam mais detalhadas para que você tenha uma resposta, entenda o que está querendo dizer, talvez você precise de um teste muito maior. E essa é a grande probabilidade de que isso aconteça. Você talvez precise de um teste que dure 40, 50, 60 minutos, 1h30 talvez, e aí você vai precisar ter muita paciência realmente e vontade de fazer. Mas, já vou logo avisando, não é chato, não é maçante, são perguntas geralmente interessantes, e o resultado vale muito a pena. Dica número 3. Fale aquilo que você é e não aquilo que você gostaria de ser. Muitas pessoas pegam um teste e acabam respondendo ali o que elas gostariam de ser. Elas falam que são otimistas, quando na verdade elas são pessimistas. Ou falam que elas são realistas, super pé no chão, quando na verdade elas são extremamente criativas, extremamente deixa a vida me levar. E isso acaba atrapalhando um teste. Como mesmo se você falar que você é organizado e você é desorganizado. Ou você falar que você é sistemático, que você planeja tudo e você deixa tudo para a última hora. Isso com certeza vai atrapalhar o teste, o resultado e o feedback que você vai ter. Esse é um dos grandes motivos que muitas pessoas não se identificam com o teste e acabam nessa incansável batalha de achar qual é o tipo que os define. Porque na verdade a pessoa acaba não se identificando com nenhum teste exatamente e fica perdida. O teste, ao invés de ajudar, acaba sendo até interessante para ela, mas ela acaba não tendo nenhum direcionamento depois daquilo. A dica número 4, ela parece contraditória com a anterior, mas ela é complementar, que é: fale quem você é e não como você está no momento. Às vezes, nós passamos por muitas situações na vida, a perda de um ente querido, a perda de um emprego,
a frustração com algum objetivo da vida, uma pandemia, e aí acontece de você falar como você está no momento, sendo que aquela não é exatamente a sua personalidade. De repente você isolado dentro de casa, sem poder fazer nada, sem trabalho, sem uma rotina, sem uma vida da forma como você gostaria de ter, tá te deixando uma pessoa pessimista. Mas de repente 2, 3, 4, 5 coisas deram errado e você se tornou uma pessoa pessimista naquele momento. Por outro lado, você pode ser uma pessoa extremamente pessimista mesmo, extremamente sistemática, e está num momento onde tudo está dando certo na sua vida, então você está demasiadamente otimista, pouco preocupada, mas aquele ali também não é o seu perfil, né? Na verdade, assim, tirando exageros, otimismo, pessimismo, realismo são doses de temperamento importantes na nossa vida. Então, cada um vai ter uma personalidade, cada um vai ter um temperamento que vai tender mais para realista, otimista, pessimista e tantas outras subdivisões de formas de como se enxergar o mundo. Então, a dica número 4 é: fale como você é e não como você está no momento, como é o seu humor, como você está hoje, por exemplo. Fale aquilo que você foi a maior parte da sua vida, como você é no geral. Não se deixe abalar pelo momento. A dica número 5, ela é muito importante e também muito engraçada, que é: não seja mistype. Vemos aí em alguns grupos na internet, nas redes sociais, que muitas pessoas acabam se reforçando nos estereótipos que são definidos. A pessoa pega o resultado e de repente ela tira em INTJ e ela fala: nossa, eu sou o mais inteligente, eu sou tudo, né? E na verdade o INTJ, ele muitas vezes começa com uma definição que é pertinente, né? Onde muitas vezes fala-se que são as pessoas que estão no topo, né? No topo das empresas, no topo intelectual, no âmbito geral, e muitas vezes no topo até em carreiras que nada tem de intelectuais ou de corporativistas ou de acadêmicas, mas são pessoas que tendem a estar no topo, assim como, por exemplo, INTJs e INTPs, que são ditos como muito intelectuais, e isso estraga o processo no âmbito geral. Alguns personagens, apesar de parecerem INTJ, são, por exemplo, personagens que são ISTJ, e muitas vezes a personalidade ISTJ é descrita como uma personalidade extremamente conservadora e, na verdade, não é, né? A personalidade ela tende a ser conservadora pelo ponto de vista que aquela personalidade se processa, mas a depender do ambiente onde a pessoa foi criada, isso pode modificar muito a personalidade dela e você conhecer um ISTJ, por exemplo, que seja uma pessoa muito liberal. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o INTJ. As pessoas acham que INTJ é só sucesso, quando na verdade o INTJ poderia se dar muito mal com várias outras questões. Um exemplo de INTJ ou ISTJ, que é uma coisa que nós vamos falar mais aqui na frente no canal, é, por exemplo, o Sheldon Cooper. Ele é extremamente inteligente, que é um personagem do The Big Bang Theory, extremamente inteligente, intelectual, focado, mas naquele mundo dele. Ele tem vários outros defeitos, várias outras má administrações, como, por exemplo, uma questão de inteligência emocional que ele tem baixíssima. Então, assim, você ficar enaltecendo uma personalidade, você ser mistype daquele seu resultado, isso ao invés de te ajudar, te puxa para trás, né? Isso pode acontecer também com o INTJ, sendo interpretado como um INTJ, por exemplo. Você vê uma personalidade em INTJ, acha que o Sheldon Cooper é INTJ, quando muito provavelmente ele é um ISTJ, e acha que o INTJ ele nunca vai ser extrovertido, por exemplo, e se você vê uma pessoa extrovertida, você já acha que é INTJ. Então você acaba fazendo um mau julgamento do que é introversão e extroversão. Quando, por exemplo, falar bem em público é apenas uma característica do que é extroversão, né? Uma pessoa pode falar muito bem em público, pode gostar de estar em meio a pessoas, mas ainda assim ser introvertida. O introvertido ele tem uma grande necessidade, por exemplo, de estar no seu ambiente, de tirar um tempo para ele, né? Por exemplo, como eu falei no vídeo do ENTJ, o INTJ ele vai ter sempre uma necessidade de ter um tempo sozinho, né? De se avaliar, de olhar para dentro, coisa que o ENTJ, principalmente se for o extremo do extrovertido, ENTJ ele não vai ter. A personalidade INTJ já costuma ser prática, se for o extremo, então não vai ter aquela necessidade de olhar para dentro, e isso pode ser até prejudicial. Como o INTJ, se olhar para dentro demais também não olhar para fora, vai ser prejudicial. Então a questão é essa: não seja um mistype. A dica número 6 é interessante e ela também complementa a anterior, que é:
não reforce seus defeitos. Nós vemos aí alguns grupos em redes sociais e muitas vezes as pessoas reforçam seus defeitos por acreditarem ou por quererem pertencer demais a algum grupo. Tem gente que faz isso por pura brincadeira, por simples divertimento e não tem problema nenhum nisso. O único problema é quando as pessoas passam a ser reforçadoras infinitas de um determinado processo, achando que elas têm que ter aquele defeito, que elas são daquela forma, e é possível sim você perceber um comportamento reforçador de certas características. Isso tem muito a ver com o sentimento e a necessidade de pertença, de pertencimento, né? Pessoas que buscam grupos para se associar e ter esse lado de pertencimento bem resolvido, bem conectado com outras pessoas, o que é positivo quando você tem como motivação, mas não é positivo quando você vira escravo daquilo. Por quê? Porque senão isso só reforça estereótipos. Você só vai ficar se reforçando e vai reforçar os seus defeitos. Ao invés de você ter um autoconhecimento e saber, nossa, eu tenho esse defeito porque eu tenho essa qualidade. E aí você pensar, isso é normal, existem outras pessoas assim, e saber o que você já tem de bom, que você pode focar para melhorar ainda mais, e aquilo que você tem de ruim, e melhorar aquilo para não te puxar para trás, você pega e fica apenas reforçando defeitos e mais defeitos, e isso pode te tornar pior. Algumas pessoas reforçam estereótipos só para reforçar defeitos, só para dizer que estão se identificando com aquele tipo de personalidade, e fazem isso sem perceber. Quando vem, elas já se aceitaram daquela forma e pronto. Quando, na verdade, quando você dita um defeito, é apenas para ser trabalhado. O próprio caso do INTJ, se o problema dele é viver só no mundinho dele, ele tem que aprender a não viver só no mundinho dele. Se o INTJ, o defeito dele é ser muito agressivo, ele tem que aprender a não ser muito agressivo. E muitos já até aprenderam e desaprendem, só para reforçar aquela característica que traz a eles algum tipo de identificação, algum tipo de personalidade. Eu até entendo que isso seja maneiro, isso acontece mesmo quando a gente começa a se autoconhecer, mas é uma dica aqui para você evitar repetir esse processo, continuar esse processo, porque isso não vai agregar muito para você. O número 7 é muito importante, e entenda as funções, mas não seja escravo delas. O que acontece? Muitos de nós começamos a entender sobre o MBTI e começamos a entender ali sobre as nossas 4 funções do nosso tipo. E a pessoa pensa, por exemplo, eu sou NE, então tem intuição extrovertida como dominante. Então a pessoa começa a pensar assim, talvez eu não consiga mais ter um foco, né? Talvez tudo que eu falar vai ser demasiadamente criativo, e talvez sem um nexo contundente e preciso com o ambiente, com aquele momento, né? E isso pode te prejudicar, porque talvez, por exemplo, você seja NE dominante, mas por ter crescido num ambiente onde fosse necessário o desenvolvimento de uma SE dominante, uma TE dominante, você já tenha desenvolvido a SE dominante, por exemplo, e aprenda a lidar com aquela questão das experiências passadas ali, te ajudarem a sobreviver naquele ambiente ali e não cometer gafes, por exemplo, que são comuns do NE dominante, de personalidades que são o ENTP e o ENFP, por exemplo. E eu não estou aqui criticando nenhum tipo de personalidade, só estou falando dessa característica. Como pessoas, por exemplo, de SE dominante, podem ver, por exemplo, no ESTP ou no ESFP e pensar, cara, então eu tenho que ser SE dominante, então eu não posso tentar trabalhar outras características. E talvez aquela característica que já tinha sido trabalhada comece a te afetar. Isso é importante pelo seguinte sentido. Se você começa a entender suas funções, você começa a entender como você funciona. Mas talvez você realmente seja NE dominante, mas que aprendeu a desenvolver SE dominante, mas se você começar a se identificar demais com o seu tipo e começar a negar todo aquele desenvolvimento que você já tinha trabalhado a vida toda, isso pode ser contraprodutivo. Você apenas se resumir as funções como elas estão ditas ali no papel é um exagero total, porque uma pessoa não é um robô, e ela pode ser analisada e colocada no papel, mas o papel nunca vai resumir o que uma pessoa é. Então você tem que dar espaço para que a sua subjetividade, aquilo que você já desenvolveu ao decorrer da sua vida, permaneça ali. Se você é dominante e desenvolveu SE como quase dominante também, por adaptação, por inteligência, você merece ter essa SE dominante e provavelmente você já desenvolveu um anticonflito ali. Você tem uma capacidade de ser criativo, mas você já
sabe se pôr no ambiente como um SE dominante. Se você é SE dominante, mas sabe ver outros lados mais criativos, você também já se desenvolveu. E daí por diante. A mesma coisa pode acontecer com o TE dominante, que desenvolve FE dominante, do FE dominante que desenvolve TE dominante, ou de uma personalidade que tem uma função introvertida como dominante e acaba desenvolvendo bem a sua função extrovertida. Você já chega a adaptar a um certo nível e não tem nada porque de você contra-adaptar. Estude as funções, aprenda a identificar, mas saiba que talvez você possa ter ido muito além daquilo. As funções são como você funciona, mas você pode se adaptar e desenvolver outras coisas por necessidade do meio, por exemplo. A número 8 não é exatamente a mais necessária, mas é muito importante, dependendo da sua vontade, né, de ter um resultado bom, de ter um teste, e ela é invista. Muitas vezes, quando nós queremos ter um resultado perfeito, é necessário que a gente invista em alguém que faça um teste na gente, que no caso é o psicólogo, por exemplo, focado em testes psicológicos, que na verdade é o único que pode fazer teste, né? Ou a gente invista num teste completo, que às vezes tem na internet, ele sendo bem feito, preparado para isso, por uma questão a nível comercial, ele pode se tornar algo necessário de se fazer se você quiser um passo além e não estiver achando realmente nenhum teste que te dê aquela resposta que você tanto precisa, que você tanto procura. Então, não é por aí que nós começamos, né? O teste pertence ao psicólogo, então isso é importante, mas muita gente não está interessado nisso, então talvez não seja o ideal você começar a gastar com isso logo de cara, mas se você viu que nada forneceu respostas, procure saber bons testes e invista um dinheiro nisso. Muitas vezes os testes não são muito caros, né? Principalmente quando pagos pela internet, são um preço acessível. Se você realmente gosta disso, quer se entender melhor, quer se conhecer melhor, talvez valha a pena pagar, talvez valha a pena pagar uma consulta com um psicólogo especializado em testes, e aí você vai ter uma resposta que realmente vai te levar ao autoconhecimento. E aí, realmente você vai ter uma resposta que vai te levar ao autoconhecimento. A dica número 9 é para quem ainda está confuso sobre o seu resultado, que é, não deu certo, repita o processo. De repente você vai precisar esperar 1 mês, 2, 3, 6, para que você esqueça um pouco o teste, se analise, se conheça, e aí você repita o processo. A questão é que muitas pessoas também ficam focadas nas funções, tão focadas em estudar cada vez mais, que acabam esquecendo o resultado delas, né? Então elas já tiveram um resultado ali, por exemplo, que elas são ENTP, e aí elas descobrem que tem TE dominante porque isso parece que é a característica dominante delas. Talvez elas tenham desenvolvido, talvez elas queiram acreditar que tenha TE dominante, ou talvez elas tenham TE dominante mesmo. O teste pode ter dado errado porque elas responderam errado, ou o teste não era muito bom. Mas em alguns casos também pode acontecer da pessoa ser ENTP, ter NE dominante, estudar alguma coisa de TE dominante, se identificar ou ter desenvolvido, ou gostaria de ter, por exemplo, TE dominante, ou qualquer outro motivo, e aí ela passa a acreditar que tem TE dominante e que é NTJ. Isso pode prejudicar o autoconhecimento dela a partir do momento que todo um teste deu para ela um resultado, né? E estudar as funções pode fazer com que você corrija algum erro, mas o teste dela deu um resultado e ela está pegando outro resultado que ela tirou por conta própria. Isso pode dar certo? Pode dar certo, mas nem sempre vai dar certo. Então talvez o resultado primeiro seja aquele mais confiável mesmo, que deu a NTP, ela seja NTP e pronto. Por outro lado, pode ser que ela seja NTJ e só depois ela realmente foi mais realista com ela mesma, ou buscou um teste melhor, e aí foi estudar funções e realmente descobriu. A questão é, não se deixe autoconvencer. Talvez você precise esperar um tempo, esquecer um pouco o MBTI, quem sabe por 1 mês, né? Se você já está estudando há 3 meses, 1 ano, 2 anos, esquecer um tempo e pegar e parar. Vou refazer o teste respondendo como eu sou de verdade. E aí, a partir desse novo teste, onde eu já conheço o teste, já tive resultados, já sei como fazer o teste, eu faço respondendo exatamente como eu sou, e aí eu tenho uma resposta final, e aí eu sei exatamente como eu sou e não como eu estou acreditando ou querendo ser. A dica número 10 é importante, mas muito tranquila. Respeite o seu tempo. Muitas pessoas acabam querendo entrar numa busca de autoconhecimento
e ficam tão impressionados, e realmente é tão maneiro quando eles fazem um teste e começam a identificar que querem se conhecer da noite para o dia, né? Ficam compenetradas naquele assunto. Isso é muito bom, isso é muito legal, mas isso acaba desgastando a pessoa, porque a pessoa quer se conhecer mais e mais e mais e mais, e chega no final das contas, ela ficou muito presa a alguns detalhes, e porque ela queria se conhecer no total detalhe, e isso acaba não acontecendo em um curto período de tempo. Tudo que a gente faz na vida precisa de um processo, né? Se você entra numa academia, se você entra numa faculdade, se você entra num emprego, tudo é um processo, né? Se você começa a fazer uma nova amizade, um novo relacionamento, nada se constrói da noite para o dia, no instalar de dedos. Então, seria interessante você dar um tempo para que você conseguisse absorver todas aquelas ideias que você anda trabalhando, se você já está envolvido com MBTI ou com qualquer outro teste ou qualquer outra coisa há algum tempo. Às vezes a gente tem que puxar um pouco o freio de mão, segurar um pouco as nossas ideias para que as coisas comecem a girar automaticamente, sem perder a naturalidade. E a dica número 11, apesar de eu ter falado que algumas pessoas ficam reforçando defeitos e tal, ficam reforçando estereótipos dos seus resultados, é muito legal que você entre em grupos de MBTI nas redes sociais. Algumas redes sociais têm trabalhado com alguns grupos que lidam muito com cada tipo individualmente ou com todos os tipos juntos, e seria legal que você procurasse uma dessas redes para começar a se conhecer. Muita gente trata o tema de forma extremamente saudável, extremamente produtivo, conversando sobre, tendo ideias. Muita coisa do que a gente vê aí pelos grupos são extremamente interessantes, traz um extremo conhecimento, porque você fica ali mergulhado naquele conhecimento. Às vezes até pra gente que já conhece o tema há anos, a gente olha e começa a lembrar de coisas que assuntos que a gente não tocava, porque às vezes a gente está um ano desligado do tema, e a gente começa a olhar e a se envolver com o grupo novamente, e ver que muitos assuntos são recorrentes e fazem você ficar vivo com aquele tema, compreender cada vez mais, se compreender cada vez mais, entender no âmbito geral, e isso ajuda muito você ter com quem argumentar, com quem conversar, né? Claro, lado ruim, tudo tem lado ruim, mas tem muito mais coisa boa do que ruim. Então vale a pena você buscar grupos nas redes sociais. Inclusive, estamos aí começando nossa página no Instagram, então segue a gente lá, que lá a gente também vai poder trabalhar várias coisas, e a página vira uma coisa paralela aqui, né? Algumas coisas, antes de virem para cá, vão ser anunciadas lá, algumas coisas a gente vai trabalhando paralelamente, vai sendo de uma forma mais tranquila, mais despojada, mas sempre tendo atividade na página e no canal também. Se curtiu o vídeo, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, e segue a nossa página lá no Instagram e coloca aí embaixo se você tem alguma outra dúvida que não foi respondida nesse vídeo, né, a respeito dos testes, qual é o melhor teste, né? Eu devo fazer um vídeo para isso depois, mas coloque aí nos comentários qualquer dúvida que você tenha a respeito desse tema e a gente vai conversando e a gente pode trazer a resposta para a sua pergunta num dos próximos vídeos. Obrigado pela atenção, até a próxima, valeu, até mais!